Babá Fábio, quero já começar agradecendo sua presença, sua participação e dizer que a gente aqui tem muito bons olhos pela sua presente, pela sua grande participação no grupo de estudos. O senhor sempre nos traz indagações bastante interessantes, que suscitam debates, discussões, o que, no meu entender, comprova que o senhor é uma pessoa muito sintonizada nas coisas da nossa religião, mas também na relação da religião com a sociedade, dessas coisas todas. Queria que o senhor se apresentasse, seu nome, o seu axé, para a gente conversar a nossa conversa. Primeiramente, quero devolver o agradecimento, né? Me sinto lisonjeado em estar podendo fazer parte no meio de pessoas assim ilustres, de dentro do Candomblé, de várias vertentes, e está tendo a oportunidade de estar dividindo e aprendendo cada vez mais com os componentes dos grupos que temos aqui. E eu sou Fábio Paulo, eu sou filho de Quita de Oiá, sou da nação do Efã, no Baixo Parque Fluminense, onde o conhecido Valdemiro Baiano, e que descende do Pantanal, onde está localizada a casa de seu Cristóvão, onde é a matriz do Efã carioca. Como é que foi que o senhor, a gente sabe que o senhor tem uma tradição de família, da sua irmã, da sua mãe, como é que o senhor chegou no Candomblé, conta pra gente o início dessa jornada. Minha mãe foi acompanhar uma amiga da minha avó numa obrigação, num bairro da Baixada, distante. Nós somos do subúrbio aqui do Rio de Janeiro, de Rocha Miranda, atrás da igreja Santa Bárbara, e minha mãe acompanhando essa amiga da minha avó para serviços braçais, acabou se envolvendo com o meio espiritual e veio fazer santo no bairro de Nova Aurora, em Belfor Roxo, outro município. E ali foi o meu berço de tudo, aonde minha mãe fez santo, minha irmã veio a fazer, eu tive prestes, mas não fiz, porque já estava sobre o regimento dos meus avós, e continuei, mas ia, frequentava, observava, passava dias, férias. Minha mãe morou 8 anos na roça onde fez santo, e aí eu estava sempre em contato, conheci muita gente antiga nessa roça, que era dirigida por Dona Obaganju, ainda viva, e a roça está no mesmo lugar, então lá frequentou Beata de Iemanjá, Celina de Inhansã, Dona Olga do Alaqueto, Teodora de Iemanjá, Seu Ninô, muita gente antiga passou por lá, e eu, menino, vi essa gente toda passando pela roça. E aí? E aí fui tomando apreço pela situação e fui crescendo, e aí teve um momento que meus avós, os quais tomavam conta de mim, foram me dirigindo para a vida, uma vida civil, estudar, procurar trabalhar, se formar e etc e tal, mas isso já estava incutido porque eu passei toda essa jornada de minha mãe na roça, e minha irmã eu frequentei junto. E aí, quando eu já estava na maior idade, decidi que iria fazer, já sabia que precisava fazer santo, que o desígnio do sacerdócio de dentro da minha família estava para mim. Meu pai, o pai dele, meu avô, é feito no Nagô Xambá, na casa de um homem chamado Américo, que tinha um barracão em Éden. E lá tem Xambá aqui no Rio? Não sabia. Temos uma casa antiga, hoje já não funciona com tanto afinco, porque já morreu o sacerdote, eu não sei se alguém ficou, mas meu avô era do primeiro barco de seu Américo, que era um senhor que veio de Cachoeira, Cachoeiro, né? De Cachoeira, e aqui no Rio de Janeiro abriu essa casa de Nagô Xambá. E meu avô iniciou-se lá para Ogum. Então já tem uma veia do lado do meu pai, e depois minha mãe, que também fez Ogum lá na casa de Dona Obá. E minha avó frequentou a mesma casa que meu avô. E aí daí o enlace de minha mãe e meu pai, né? Porque meus avós frequentavam a mesma casa
E aí dali começou. Quando eu fiz a maioridade, já estava trabalhando, já sabia, escolhi a Mãe de Santo, achei que ali seria o meu lugar, não conhecia da nação, que o meu berço, a minha escola, foi a casa de santo da minha mãe e da minha irmã, e aí me envolvi ali, acreditei numa coisa que ela me falou, me chamou a atenção, quando ela disse que eu era do santo que fiz, que era do Shoguian, até então não conhecia, e foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje eu apostaria novamente da mesma forma. Deu um clique? Deu. Fui tocado naquele momento. Então, tirei férias e falei, vou fazer o santo e vou fazer lá com ela. Então foi uma decisão consciente, uma decisão do seu coração, da identidade. Com espaço, com a pessoa. Legal. Estou lá até hoje. É interessante em função dessa cultura do pelador. Não estava doente, não estava desempregado, não tinha nada. Eu decidi, tirei férias, juntei o dinheiro, que era um pedido que minha avó já tinha me feito. Falou, você gosta disso, então eu só quero que você, o dia que decidir fazer, faça com o seu dinheiro. E aí eu estava trabalhando, estava bem, falei, é agora ou nunca. E foi para mim a melhor coisa. Mas fui no intuito eu já tinha 24 anos e havia perdido meu avô nesse mesmo ano. E falei, bom, agora vou dar seguimento à espiritualidade da minha família, já que eu vou me tornar um chefe de família, porque eu sou o neto mais velho e que ficaria com a minha avó. A responsabilidade seria minha. Então, me tornei um chefe de família e aí iniciei a vida espiritual. E apesar do senhor conhecer, conviver com isso, o processo iniciático, aquela situação toda ali, foi estranho? Lhe causou algum... Me causou muita estranheza, porque eu estava acostumado a ver aonde minha mãe e minha irmã foram iniciadas. E aí eu caí numa nação de paraquedas que eu pouco conhecia e achava tudo muito estranho, os santos com muita autonomia, e aquilo me causava... E se falava com eles assim, normalmente, como se fosse uma pessoa, e às vezes chamava a atenção, e o santo também vinha, chamava a atenção das pessoas, e faziam as coisas, carregavam, passavam ebó, passavam para lá, para cá, cuidavam das coisas, se vestiam sozinhos. Aquilo tudo me chocou um pouco de início, mas depois eu me adaptei. E além disso que você está falando, quais são as outras características que distinguem ou diferenciam o EFAM das outras nações? Eu acho que a rapidez a qual os orixás passam a se desenvolver. Hoje eu vejo em outras nações que os orixás também já nascem completamente desenvolvidos, mas o meu berço mostrava o orixá passo a passo, sendo encaminhado pelas outras pessoas mais velhas, sendo levado, puxado pela saia ou pela mão, serem conduzidos. Hoje não, hoje eu vejo que tem nações onde os voduns já se apresentam com a disciplina deles sozinhos. E na nação do EFAM, eu também vi isso, os orixás, eles ficam sobre o domínio do ensinamento, mas já com autonomia de ir e vir sobre a cadência de alguém que está observando e tomando conta de dizer até onde deve-se ir e até onde pode se fazer. Ritual também tem uma diferença fundamental do EFAM? Tem alguma coisa, diferença do que você conhece de Ketu? Eu acho não, tem uma diferença grande, aonde a gente encontra um maior número de situações, pelo menos no EFAM da casa onde eu fui feito. Há uma cerimônia que para tudo tem uma riqueza muito grande de detalhes e pequenas situações que são de extremíssima importância. E isso marca uma posição distinta.
Marca uma posição distinta da onde eu via e vejo em algumas casas onde tem determinada entrada do Quetu, e a gente vê que é uma simplicidade, não menos importância, sim, mas uma simplicidade maior para o que vai ser feito, aonde no EFAM uma riqueza de detalhes muito maior e que vai ter a mesma importância, né? Então se torna um tanto mais trabalhoso. Mais detalhista? Muito mais. E aí, o senhor foi santo, estranhou lá o processo iniciático, o resguardo e o sacerdócio. A chegada a esse momento, que isso já estava mais ou menos desenhado, não é? Sim. Essas coisas a gente sabe com antecedência mesmo, não tem jeito. E como é que foi esse processo? Iaú, até chegar lá... É cuia que chama, DK, o grau? Não, é obrigação. É obrigação. Tomei 7 anos, e aí, obrigação de 7 anos, e aí, como a minha mãe de santo também identificou o que eu já sabia e disse que eu tinha o cargo para ser sacerdote, então, a partir dos meus 7 anos, eu tomei todas as minhas obrigações na data correta. Eu não quis ficar nadando para morrer na praia. Não sou de fazer resistência. Eu já fiz santo sabendo que precisava tomar as obrigações, que tinham as datas das cerimônias a serem cumpridas, a serem levadas. E assim eu fiz. Quando tomei 7 anos, eu procurei o lugar e levei a minha mãe de santo, ela aprovou o lugar e ali eu estou começando a minha trajetória. E é fácil? Não. Nada é fácil. Muito mais difícil que uma vida civil. Fácil é a gente estudar, se formar, trabalhar, sustentar uma família. O sacerdócio é difícil, sustentar a família do santo é difícil, sustentar o santo é difícil, lidar com os adeptos e seguidores é mais difícil ainda, é uma coisa muito complicada. E quanto tempo tem isso já? Já tem filho de santo? Hoje eu tenho 17 anos, eu fiz em setembro, 26 de setembro de 97. Mas de sacerdócio não? Não. Quando me iniciei de sacerdócio, eu tenho 7 anos de sacerdócio. Na minha casa. 7 anos com a casa, já levando o legado adiante. E com os filhos de santo? Com os filhos de santo, minha mãe de santo foi à minha casa, iniciou a minha primeira filha de santo para mim, dali por diante eu fui. Fui adiante, né? Hoje eu também ocupo o posto de babá quequerê na casa onde fiz santo. Então eu tento conciliar as funções religiosas da casa onde eu dirijo com a casa onde eu sigo. Não é porque hoje eu tenho a minha casa que eu deixo de cumprir com as minhas obrigações com a casa onde fiz santo. Esse ano tive o prazer da minha mãe de santo levar o santo, fazer uma cerimônia para o meu santo na minha casa, e foi muito bacana, mas eu continuo cumprindo com as minhas obrigações e devoções à casa onde fiz. E essa, como me chama muita atenção, a gente sempre fala disso, essa questão da relação. O senhor é um sujeito novo, o senhor é um sujeito que estuda, que trabalha, que gosta de aspectos positivos da vida. Como é o senhor, que eu considero um sujeito moderno, avançado, na posição de sacerdote, e recebendo essas pessoas com dúvidas e com problemas os mais variados, invariavelmente também muito revoltados, e como é que o senhor consegue administrar isso? Qual é a percepção? Qual é não é o pulo do gato, mas qual é o clique no conseguir harmonizar essa comunidade que é tão díspare? Eu tento. Às vezes consigo, às vezes não. Lidar com a mente do próximo é complicado. Então eles chegam com os questionamentos, chegam com as mágoas, e às vezes encontram as mágoas comigo também.
Mas a gente tenta sempre conciliar as situações. Uma vida civil e uma vida jurídica, como sacerdote, que hoje eu ocupo, eu tento conciliar ao máximo, porque eu ainda tenho família, tenho pai vivo, irmãos, sobrinhos, minha avó, e tento cumprir com a minha obrigação de membro de uma família grande, né? E tento levar o legado do sacerdócio com a vida jurídica também. É claro que a vida civil ela perde um pouco, porque a sua liberdade ela é tolhida a partir de então, porque nem tudo que você fazia com total liberdade antes você deve fazer a partir do sacerdócio, porque serve de exemplo. Então você tem que prestar atenção nisso, você tem que ter exemplos cíveis, religiosos, familiares, né? Éticos, principalmente éticos. E eu tento ir conciliando isso. Nem sempre é possível, né? Mas eu tento o máximo. Acho que eu consigo 90% disso aí. Né? E as pessoas eu vou tentando também conscientizá-las do que é o candomblé, para que serve, qual é o seu papel dentro daquilo, não é apenas pela imposição do santo, mas também por uma conscientização do próprio, para que ela possa estar levando o caminho dela e a evolução dela espiritual adiante. Perfeito. Você tem lá na sua casa a tua equipe pronta, de pessoa que toca, que canta? Quem é que canta teu candomblé? Isso eu sou desprovido e falo assim com imensa dor, porque eu gostaria muito, porque eu gosto muito, é uma coisa que muito me encanta, são as pessoas que tocam e que cantam, mas eu gostaria de moldar um padrão único para a minha casa, e eu ainda não tenho, infelizmente, mas o santo sabe, uma hora vai chegar, tudo tem o seu momento. Mas procuro trazer o pessoal da casa da minha mãe de santo para poder estar me auxiliando, e às vezes conto com a presença de amigos que vêm para prestigiar a mim ou ao meu candomblé e também participam, e eu fico até lisonjeado com isso, porque às vezes quando a gente começa, tudo é muito difícil. E também já me livraram de enrascadas. E às vezes eu estou ocupado numa coisa e a galera resolve ali e está tudo certo. Claro. O início de tudo é você ter o prazer de contar com a ajuda de pessoas que estão para somar. Elas não tentam boicotar, mas colaboram. Isso é muito bom, então eu fico à vontade com isso, eu não tenho o medo de que o Muigi está tocando ali, tal, pintou o problema, e aí eu sei que ele não vai me prejudicar, ele vai tomar uma atitude para me favorecer e tal, e depois vai vir, tá tudo certo. Pessoa de confiança, né? Exatamente, isso eu agradeço a força maior, né? Mas você concorda que há uma necessidade extrema de ter uma equipe de casa, né? Extrema. Acho que é importante. Participei já, a minha casa, a casa onde eu fiz santo é uma casa que existe há mais de 40 anos, né? E eu não tenho nem 20, então não tenho nem a metade da trajetória de existência da casa aonde eu fui iniciado. Então por lá já passaram muitos ogãs e muitos cantadores e muitas pessoas antes de mim. Mas atualmente a formação dos ogãs de lá, em especial uns 2, eu contribuí muito, porque também são novos, são da mesma faixa etária que eu, e a gente senta, conversa, não gente, espera aí, não é assim, vamos ter mais paciência, vamos chamar a galera, vamos ensinar para que eles possam participar e tal, e a gente acabou botando uma nova cara no candomblé de casa. E aí eu fico muito feliz, porque o ogã que está e participa, e o outro que hoje foi para um outro estado, ele também participou disso junto comigo, e é muito bacana. Então eu espero chegar a minha vez, né, de eu também ter uma equipe onde eu possa porque isso aqui fazer. No Mesa do Ogã, dos ogãs, foi uma discussão que a gente constatou muito de perto, que é essa questão da formação do ogã. Raríssimos foram as entrevistas onde os ogãs declararam que foram formados na sua própria roça, que o pai de santo teve a preocupação de ensinar, como no bate-folha fazia-se ensaios e tudo mais.
acho que é uma preocupação que tem que ser retomada na formação, porque é a formação de quadros. Sim. Eu não quero menosprezar os senhores Ogãs, que são autoridades dentro do meio, eu não procuro fazer isso. Mas a vez do percussionista do candomblé, que tem extrema importância, deve ser sempre cadenciada pela voz dos mesmos ou autoridades, sendo sacerdotes ou grandes egomes, que possam participar e contribuir. E não a esmo, como a gente vê hoje em dia, que a gente encontra iniciados, os vodunces, né? Mas que não são pessoas tão capacitadas para tal. Capacitadas que eu digo, elas sabem o que estão fazendo, mas devem aguardar a vez delas. Né? E aí a formação da sua própria equipe na sua própria casa é muito importante. Sim, né? Sim, e aí e o que seria então um instrumento capaz? Porque o Ogã diz que não ensina, que não tem esse ensinamento. E eu confesso que eu também passei por isso. Eu, para arrancar 4 cantigas de cada santo do meu pai de santos na época, eu tive que aguentar ele no muque. Lá em casa, os Ogãs lá de casa às vezes se queixam também da mãe de santo da gente, por conta das atribuições da função da roça. O sacerdote, ele fica atribuído de um acúmulo de responsabilidades. Então, às vezes, parar com os senhores para trocar esse tipo de informação, naquele dado momento, é muito difícil. Então, o que eu deixo nesse momento é que os senhores Ogãs procurem, sim, os pais santos, as mães de santos, mas fora do dia da função, para aquilo. Aí eu acho que eles vão ter todo o prazer em estar colaborando. E na oportunidade que eu tive de ir lá visitar a sua casa, eu presenciei a confirmação da sua avó. Quantos anos ela tem? Minha avó hoje tem 95 anos, fez esse mês. Foi confirmada em QED? Aos 94 de idade. Pô, que beleza. Ela concordou porque ela é minha maior amiga, minha companheira, minha orientadora, minha parceira em tudo, e mora comigo. Hoje eu moro na roça, e eu pedi a ela, falei: vó, se inicia, a senhora está aqui comigo, com tudo, meus iaôs já lhe respeitam, já lhe chamam de avó também, e ela tem sempre a palavra certa na hora certa. E quando eu estou ocupado para outro lado, eles a procuram, e aí ela de verdade resolve o problema, e quando ela me devolve, ela me chama e fala: ó, fulano me procurou para isso, e eu falei isso, e agora você vai lá e resolve. Então ela me chama a atenção, orienta eles e me orienta como devo agir com eles. Quem viveu mais sabe mais. Ela pode não ter a experiência do candomblé, como hoje eu estou começando a ter, mas ela tem experiência de vida. E lidar com vidas é o que eu faço. Então, ninguém melhor que ela vai poder orientar a mim. Está bem assessorado? Tô. Com ela tô. E não tem idade para santo. Não, isso me prova. E eu disse a ela: vó, se a senhora morrer ainda esse ano, não faz mal, que a senhora já é idosa e tal. Ela falou: eu não vou morrer, eu vou estar aqui e vou fazer a obrigação de ano. E fez de verdade, e esse mês ela fez aniversário, e ela falou: olha, eu fiz a minha obrigação de ano, então você faz a minha festa de aniversário. E aí eu fiz. E um fato importante, quando eu pedi a ela que se iniciasse, ela disse para mim: então eu me inicio, mas tem que ser no dia que foi mais importante da minha vida. Aí eu falei: que dia foi esse? O dia que eu me casei. Tem que ser no dia 16 de agosto, porque foi o dia que eu me casei com seu avô e foi o momento mais feliz da minha vida. Então, se agora eu vou me casar com o orixá, então tem que ser no mesmo dia para que seja feliz para mim também. E aí era uma sexta-feira, e aí a gente ficou assim, né? Poxa, uma sexta-feira. Mas acho que o Oxalá não vai se incomodar com uma pessoa de 94 anos escolher aquele dia para o dia da saída dela, né? Sim, claro que não. Claro que não. Babá, e a questão
da sobrevivência material da roça? É um fato que me preocupa. Sobrevivência espiritual, sobrevivência financeira. Eu trabalho, sou funcionário público e divido as tarefas profissionais com as tarefas espirituais. O financeiro acaba se misturando, né? O dinheiro que é para manter o Fábio, ele acaba mantendo o que o pai Fábio dirige. Então, não tem como, acaba virando uma coisa só. São poucos filhos, eles contribuem, uns têm como, outros não têm, uns têm mais, outros têm menos, e assim a gente vai levando até o momento de fazer de tudo aquilo uma unidade única. Essa é a minha esperança. Vamos ver se lá vai chegar. Essa unidade única? É fazer com que todos consigam contribuir em igual, sem se sentirem diminuídos diante uns dos outros, né? É onde eu tento sempre conciliar, né? Não, meu pai, eu não posso pagar a capina, mas eu posso vir ajudar a podar a árvore. Então venha, vai ser bem-vindo. Eu não posso vir podar, mas eu posso varrer as folhas que quer. Venha, olha, meu pai, eu não posso, estou trabalhando, mas eu vou deixar o dinheiro para o senhor pagar. Deixa aí, paga o moço. E a gente vai tentando conciliar toda essa situação. E é suficiente? Nunca é. Nunca é. É um espaço razoavelmente grande, para um número pequeno de adeptos, mas não faz mal. O objetivo de estar ali é poder estar zelando e cuidando do santo e elevando a vida espiritual de cada um. E aí não dá para varrer naquele momento, varre depois, vamos acender a vela primeiro. Não dá para juntar o lixo agora, primeiro enche a quartinha, vamos tentando priorizar a situação. Nunca vai ser suficiente o número de pessoas, nunca vai ser suficiente a quantidade de dinheiro a ser empregada, porque quanto mais você põe de dinheiro, mais gente aparece e a dificuldade vai aumentando junto. Sim. Então eles vão andando numa escala gradativa e em paralelo. Maior a necessidade, maior a pessoa, maior os adeptos, maiores os santos, maiores os gastos, menos dinheiro se tem. Mas isso é uma questão real. A questão Sim. do gasto, a questão do consumo, a questão da despesa não é... É claro que a gente tem a compreensão quase que mágica de que Orixá e Vodum, o Inquice, acaba suprindo, né? É uma verdade. Pelo menos a gente espera que assim seja. Mas é uma verdade. As coisas sempre aparecem, as soluções aparecem. Mas essa não é uma discussão, não é uma discussão tola e nem secundária. A questão da sobrevivência, porque o que ninguém, eu acho que se a gente puser, que a gente também não tem o hábito de fazer balanço de porcaria nenhuma. Não tem como. Mas se a gente chamar um economista, um contador, para botar aquele negócio em ordem... Ele vai descobrir que está todo mundo falido. E se botar e o leão quiser ganhar em cima, você está mais perdido ainda. Não, mas não tem como. Mas eu acho que isso já é próprio da religião e da formação dela. Acho que a gente já nasceu para viver muito tempo com pouca coisa. A gente está sempre na conta do chá. E né? quando você pensa que não vai dar, do nada alguém chega com aquilo que você vai precisar. O filho de santo sempre acha que está dando muito e o pai de santo acha sempre que está recebendo pouco. Né? A economia é mais ou menos disso aí. Essa é a balança. É o cobertor curto e vamos vivendo. E é uma situação delicada para o pai de santo, porque tudo parte dele. Isso. Sim. Não só a responsabilidade, a grande responsabilidade é dele. Né? Não só a questão... O dono do defunto pega na cabeça. Espiritual, etc. Mas as soluções materiais da roça... Todas partem de mim lá em casa e de qualquer sacerdote na sua própria casa. E às vezes o interessante é você fazer entender que não foi porque você trouxe mais que você tem mais direito. Sim, se você trouxe mais, você trouxe para cobrir um irmão que não pôde trazer nesse momento, mas que amanhã
a situação pode se inverter. Então, conscientizar o filho sempre disso. Eu tenho batido muito nessa questão do problema material da sobrevivência da roça. Muita gente discute, mas o Pai de Santo não pode cobrar, não deve cobrar, porque é caridade, porque, em geral, essas pessoas que falam isso são justamente aquelas que nunca dão nada a ninguém, que nunca fazem nada para ninguém e que nunca contribuem para nada, para coisa alguma. Elas não canta, não dança, não pega na criança. Eles acham que são objeto de todos os milagres e benefícios só pelo fato dele estar ali. E a gente sabe que não é isso, né? A sobrevivência, eu não tenho o menor receio em dizer que as casas de santos sobrevivem com a graça de Deus, porque economicamente nenhuma. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, me dá licença, deixa eu voltar um pouquinho aqui numa coisa. Você tem um calendário de festa, você tem datas específicas para tocar o teu candomblé, ou você resolve fazer um candomblé sábado? Não, tem uma agenda, né, que eu tento fazer, uma agenda anual fixa. Perfeito. Que está dentro da Semana Santa Católica, e janeiro, o primeiro sábado, eu faço uma festa de Exu, porque hoje em dia move isso e a maior parte dos filhos de santo trabalham com isso, então também é dado o direito a eles. Aí vem a Semana Santa, onde eu faço sábado de Aleluia. Nem sempre faço um candomblé aberto, mas cumpro com a função dentro da roça. E depois o Corpus Christi, porque a semelhança com o calendário católico? Porque é um feriado, e aí as pessoas trabalham e têm uma maior disponibilidade, né? Então eu também não posso ocupar todos os feriados do ano, né? Mas alguns eu tento conciliar. Faço 10 de agosto, impreterivelmente, o dia da semana que cair, eu faço o Olubagé, e setembro, no dia 26, eu faço o Shoguian meu, e ali eu encerro. Vou aumentar a agenda conforme vai chegando. Dentro do parecer lá de cada, você só pode estar fazendo uma festividade se você tem uma pessoa iniciada daquele santo. Então eu não posso fazer uma festa de Xangô se eu não tenho um Xangô feito na casa. Eu não posso fazer uma festa de Ogum se eu não tenho um Ogum feito na casa. Mas eu devo sim cumprir com a minha obrigação para aquele santo, né? Em Ibá, claro, mas faz todo um movimento, a função na roça toda para aquilo dali. Então as festas ainda estão compondo a agenda conforme vão chegando os iniciados e obrigacionados. E é um problema praticamente que toda casa enfrenta, porque são datas que todo mundo faz festa, está todo mundo ocupado, e se o senhor marcar naquele mesmo dia, não vai ninguém, porque está todo mundo tendo festa. Tem que fugir da casa matriz, né? Até na mesma data. A minha data já não bate com a minha casa matriz, mas isso eu acho importante. Mas eu acho também o seguinte, tem todas as pessoas também fazendo suas cerimônias, mas essas cerimônias elas são para as suas casas, né? Você faz para os adeptos da casa e pede em prol de todos, acho que do mundo, né? Ela é universal, mas é o momento que você conspira e une forças para poder fazer os pedidos que os familiares dos filhos de santo que não são do meio, que estão em casa, também recebam a mesma graça. Se um está ali, ele pede pelos seus. Então não dá para ir na festa do amigo, mas você está ali em prol naquele momento, né? É verdade. Babá, a gente já está chegando ao final do nosso tempo, e eu queria saber do senhor, para a gente concluir, o seguinte. O senhor, como eu disse, a gente percebe que o senhor é um sujeito bastante sintonizado. O que o senhor pode avaliar que seria o futuro do candomblé? Quando o senhor tiver com a idade da sua avó,
Ah, eu vou estar, quero estar. E se estiver como ela, Eu preciso estar. Eu preciso estar, porque eu tenho que ter 95 anos. Eu quero estar fazendo Iaô com 95 anos ainda. Se eu estiver como a minha avó, vou estar fazendo com certeza. Você vai estar lá também, né? Eu estarei lá. Opa! Isso aqui é um pacto. Estaremos os três nisso, né? O futuro do Candomblé. Eu achava que ele seria unificado, seria o Candomblé. Mas hoje eu vejo a procura de um purismo dentro de cada nação. E essa perpetuação desse purismo, ela vai ser levada ainda adiante. Talvez, a minha opinião, ela volte a pensar na unificação, ou eu permaneço como agora, pensando na separação de cada nação. Mas é uma coisa que não vai acabar nunca. O Candomblé, ele vai permanecer enquanto existir folha, água, ar, fogo, terra. O orixá vai estar presente, o vodum, inquice, nas práticas, nos hábitos, no pai, na mãe, na avó, e que a gente não herda só a casa, o carro, a conta ou as dívidas. Sim. Herda as vezes espirituais. A gente não herda só a diabetes, a hipertensão, a gente herda o santo, a pedra, e assim vai. Então o Candomblé vai acabar não. Enquanto existir humanidade, vai existir religiosidade, e tudo isso vem da ancestralidade de cada um. O Candomblé vai viver sempre. Perfeito. O que o senhor diria, o que o senhor diz para o Iaô que está chegando na sua casa hoje? O senhor, bom, ele sentou, chegou lá, o senhor abriu o jogo para ele, falou, esse cara é muito parecido comigo, ele tem ancestralidade, ele tem uma herança, ele tem uma missão com o sacerdócio, e precisa se iniciar. O que chegar lá em casa, com tudo isso eu vou dizer para ele, amigo, mete o pé. Amigo, mete o pé, porque aqui eu não tenho muito a oferecer, aqui tudo é muito difícil, eu sou muito difícil, eu acho que você não vai aguentar. Primeiro eu mando ele embora. Primeiro eu sempre mandei todos eles embora a priori. Todos eles falam, mete pé, para um outro lugar, se ajeita, porque a gente já sabe da dificuldade. A gente identifica aquele que não vai se adequar à situação. Sim. Mas alguns permanecem. Arrisca, né? Então estão dispostos. Os que falam, não, mas eu quero ficar aqui. E aí você aponta todas as dificuldades. A dimensão do terreno, muita folha, muita árvore, muito galho, muito barro para poder cortar o terreno, que é acidentado, e se eles querem ficar, tá bom, porque aí vai vestir a camisa. E é isso que eu quero. Antes de tocar a cabeça do Filho de Santo, eu prezo tocar o coração dele. Se ele me amar, ele vai me respeitar, então, se ele me amar, ele vai me querer, então ele vai me merecer. E aí eu me dedico e me entrego a ele, sem pensar duas vezes. Quem não me ama não me merece.